Amados, Deus chamou a Josué como sucessor de Moisés. Creio eu que muitas vezes nas nossas vidas Deus nos chama também para suceder alguém, suceder num lar. E muitas das vezes nós nos espantamos, nos assustamos, e Deus fala para conosco como falou para Josué: anima-te e tem de bom ânimo. Se eu disser para vocês, o Senhor confirmou a palavra agora, quando o pastor Aguinaldo louvou, enquanto a pastora Jo falava na oração das ofertas. Antes de sair de casa, eu falei para o meu pai, eu disse para ele: eu não sei o que eu vou falar, não sei. Eu li, reli, mas não sei o que eu vou falar. É a primeira vez que eu estou pregando. E ontem de manhã eu saí para trabalhar, cheguei nas lojas que era para mim atender, e nenhuma das duas lojas pôde me atender naquele horário. Eu saí na segunda loja, o Espírito Santo soprou no meu ouvido dizendo: vai para casa, quero falar contigo. Amém? Fui para casa, cheguei em casa, peguei minha Bíblia, abri a Bíblia, anotei alguma coisa ali, e minha pessoa, estava passando uma situação difícil, ainda estou. E aí foi onde eu abri ali Josué. E aí Deus falou: anima-te e tem de bom ânimo, o Senhor vai adiante de ti. E assim muitas das vezes somos nós, todos nós. Chegamos nos nossos lares, enfrentamos situações difíceis. Algumas pessoas muitas das vezes nos ofendem. Nosso caminho fica difícil, cheio de pedras, espinhos. E o Senhor fala para conosco nessa noite dizendo assim: não temas, não te espante. Como Moisés disse a Josué, hoje Deus está dizendo para nós: Ele vai adiante de nós. Para que estamos com medo, gente? Creio que quando Deus chamou a Josué, ele devia ser como eu, assim, sem preparo. Alguém novo, com certos medos. Assim também é nós, todos nós. Deus nos chama muitas vezes em sonhos, Deus nos chama muitas vezes em visões. Muitas vezes Ele nos chama na rua, para falar com alguém que está ali parado no ponto, para falar com um vizinho, amigo, parente, conhecido. E muitas das vezes nós temos medo, ficamos pasmos, temos um certo receio de falar. Confesso para vocês que eu tenho receio de falar. Estou aqui hoje pregando, glória a Deus. Amém. No dia que, terça-feira à noite, quando o pastor disse para mim que eu traria a palavra hoje, eu disse para ele amém. Eu saí, a hora que terminou o culto, eu falei para o pai: pois é, sexta-feira eu vou pregar. Aí o pai olhou para mim e fez mais ou menos que nem o pastor Aguinaldo, assim, deu uma risadinha assim. E eu disse amém. Me prontifiquei, me pus na posição, me pus na brecha. E aí eu falei para Deus, fui para diante de Deus e falei para Deus: e aí Deus, o que eu vou falar? Nunca estudei, nunca li a Bíblia completamente assim, de ponta a ponta, nunca me dediquei à pregação. E aí, na hora, Deus me fez lembrar uma passagem: abre tua boca e eu te encherei. Amém?
E é isso que Deus nos traz essa noite. Muitas das vezes nós temos um certo receio de falar com certas pessoas. Temos um receio de chegar em alguém e essa pessoa ficar chateada com a gente. Pelo fato de, muitas das vezes, nós estamos lá no serviço, conversando com alguém, e aí o Espírito Santo chega para ti e fala de Deus para aquela pessoa. Oh, Pai! E aí você diz, mas eu? Como? O que eu vou falar? Eu não tenho preparo, eu não sei. O que eu vou falar? E aí Deus vem de encontro para conosco dizendo, abre tua boca e eu te encherei. Te põe na posição. Qual a dificuldade da gente dizer, não, Senhor, estou aqui, usa teu servo, fala. Qual a dificuldade? Muitas das vezes Deus nos deixa de abençoar, deixa de nos abençoar porque temos medo de falar. Muitas das vezes aquela pessoa lá está precisando de uma palavra, está precisando de alguém que chega lá e diga, que fale de Jesus para ela, e Deus deixa de nos abençoar porque a gente não foi lá e falou. E o Espírito Santo me faz lembrar de outra passagem, a qual nos diz que se nós não falar, Ele vai usar as pedras para falar. Eu creio que cada um de nós, a gente tem muito mais valor que uma pedra, né? A diferença, a pedra não tem decisão, a pedra não tem consciência, nós temos. Nós sabemos muito bem que muitas das vezes uma palavra que é deixada de dizer joga uma vida no inferno, joga uma alma no inferno. Muitas das vezes Deus quer te usar para falar com alguém, para salvar aquela pessoa, porque naquele dia vai acontecer alguma coisa com ela, e nós deixamos de falar. E aí? Está sendo pior que uma pedra. Está sendo pior que uma pedra. Muitas das vezes, pelo receio daquela pessoa ser católica, ser de outras denominações, muitas das vezes nós temos um certo receio de chegar para aquela pessoa e dizer, Deus te ama, Deus quer mudar a tua vida. E Deus deixa de nos abençoar quando nós decidimos não fazer a vontade dEle. É bonito, a gente vem aqui, pede sensibilidade, pede tudo para Deus. Daí Deus fala contigo lá no teu trabalho, fala de Jesus para Ele. Ai, Jesus, é tão difícil. E aí, o que adiantou a sensibilidade? Deus falou contigo ali para tu falar com Ele e tu não falou. Para que tu quer sensibilidade então? Se não vai falar, não pede. Deixa para quem quer. Deus nos dá o que nós pedimos. É simples. Essa é a lei de Deus. Pede, recebe. Procura, acha. Muitas das vezes nós estamos pedindo em vão. Pede. Ah, Deus, fala comigo, me usa. Aí quando tu tem a oportunidade para chegar lá e falar, para ser usado por Deus, joga fora. E aí? Ah, Deus, como eu quero ver essa igreja cheia. Quando tem a oportunidade de convidar alguém, joga fora. Ah, Deus, no meu trabalho tem tantos empecilhos, aquelas pessoas que ficam falando uma das vidas das outras. Quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas, eu jogo fora. Misericórdia, não era isso que eu queria falar. Mas amém. Amém.
Deixa Deus usar. Eu quero deixar só uma outra passagem rapidinho. Na verdade, essa daí os irmãos têm que ler em casa, porque é bem comprido. É o capítulo 7 de Josué, ao qual fala do pecado de Acã. O povo de Israel passou o Jordão. Amém? Chegaram do outro lado, encontraram a terra prometida, beleza. Deus deu a eles tudo o que tinha prometido. E aí, Deus prepara para eles toda aquela terra, e eles vão de encontro ao povo de Ai. Uma aldeia, pelo que está escrito ali na Bíblia, pequena, 12 mil homens. Josué manda seus espias lá. Os espias voltam e dizem: olha, não precisa ir com muita gente, uns 2, 3 mil homens está bom. Não precisa cansar todo o povo lá. Beleza? Josué pega, separa 3 mil homens, vão de encontro ao povo de Ai. E os israelitas são derrotados naquela guerra. Se perdem naquela guerra. Josué, quando fica sabendo disso, se prostra diante da arca, diante da presença de Deus, rasga suas vestes e questiona: Deus, por que tu nos tirou do lado de lá do Jordão então? Se era para nos entregar para esse povo aí. E Deus olha para com a vida dele e diz assim: por que tu está aí prostrado? Tem pecado no vosso meio. Meu Deus! Tem pecado no vosso meio. Eis que o meu povo não subsistirá diante do povo de Ai. Tem pecado no vosso meio. Meu Deus! E aí Deus fala a Josué, ele chama as tribos, chama as famílias, chama casa por casa, chama homem por homem, e chega em Acã. Acã, quando chegaram na terra de Jericó, terra prometida, ele diz assim para Josué: eu vi lá uma capa bonita, eu vi lá 200 ciclos de prata, eu vi lá uma cunha de ouro, e tudo isso eu trouxe para a minha tenda. Mas a ordem do Senhor era destruir tudo que tinha lá, tudo. E aí o varão ali, Acã, trouxe para ele algumas coisinhas. E aí, por causa de um homem, todos pereceram. Misericórdia. Todos pereceram. Mas eu não quero focar nessa parte. Quero focar na parte seguinte, a qual Josué traz Acã, manda os sacerdotes lá, eles pegam as coisas, dão fim naquelas coisas. Acã pagou o preço, né? E por fim, Deus diz a Josué: agora vocês saem em encontro do povo de Ai, mas ataquem por trás. Beleza? Josué saiu, com mais alguns homens, foram de encontro ao povo de Ai. O povo de Ai saiu. E aí, Deus diz assim a Josué: vocês vão matar as pessoas, vão tomar aquela terra, porém, o gado, as coisas vão ficar com vocês dessa vez. Amados, eu creio assim. Voltando agora lá, capítulo 1. Raciocina comigo, você pegar um povo, pegar 3 mil homens e mandar para uma batalha, e os 3 mil homens perder a batalha, por causa de uma pessoa. E aí Deus diz a Josué no capítulo 1, anima-te e tem bom ânimo.
Já pensou se fosse um de nós? Estamos lá comandando alguma coisa lá na empresa, e aí por causa de uma pessoa, 10 sofrendo. Qual é o nosso ânimo de continuar? E aí Deus chega a nós dizendo assim: anima-te e tem de bom ânimo. Já não tenho dito que sou contigo? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitas das vezes nós pagamos preço por outras pessoas. E muitas das vezes outras pessoas pagam preço por causa de nós. Uma palavra torpe, uma colocação mal colocada. Já parou para pensar? Quantas vezes nós machucamos algumas pessoas com palavras? Quantas das vezes nós já falamos mal de alguém? Quantas das vezes? Vou mais além. Ô, papai. Quantas das vezes dentro da igreja já falamos mal de alguém? Ali está escrito: por causa de um, o povo todo pereceu. Quantas vezes temos falado, criticado aqui dentro da igreja? Por causa de um, o povo está perecendo. Muitas das vezes nós não temos pensado antes de falar, não temos nos colocado na posição antes de criticar. Como é que eu vou criticar alguém se eu não faço o que a pessoa faz? Como é que eu vou falar mal de alguém se eu não conheço a vida da pessoa? Aliás, que o direito de julgar é só do Pai. Como é que eu vou falar mal de alguém? Estou pecando. Por causa de um, o povo todo pereceu. Agora me diga você, quantas das vezes a igreja tem deixado de fluir, tem deixado Deus de lado, esquecido de deixar Deus agir, e tem criticado, tem falado mal da vida do pastor? Ah, Deus usa teu servo, usa teu servo. Quando sai lá fora fica falando mal. Viu como é que estava? Viu como é que estava lá? E aí, por causa de um, o povo pereceu. Sabe qual foi o fim de Acã? Ele, toda a família, o gado, toda a tenda dele foram destruídos. Não estou dizendo que você vai ser destruído. No nosso tempo não é mais assim. Tem uma chance de se consertar, parar de falar mal, haver uma conversão, como foi falado aqui. Mas não é se convencer, como foi falado. É uma conversão. É mudar de vida. Conversão. O que é uma conversão? Para quem é motorista sabe o que é uma conversão. Estava indo para lá, eu vou converter, agora eu vou voltar. Agora eu vou para lá. No nosso tempo nós temos essa decisão. Nós podemos chegar a Deus e dizer: Pai, te peço perdão. Chegar para o pastor e dizer: pastor, me perdoe. E fazer o povo ir adiante. Nós sabemos que o fim de quem não está com Cristo é o inferno. E a Bíblia diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Aleluia. As coisas velhas se passaram. Glória a Deus. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Conversão é isso. As coisas velhas passou. Aleluia.
Tudo se fez novo. Glória a Deus, aleluia. Amado, Oh, glória. quero pedir para ti, se coloque em pé, com a permissão do pastor. Aleluia. Vou te dar 1 minuto para você pensar. Talvez Deus já te chamou para comandar um povo. Talvez o teu povo não seja igual ao de Josué, uma multidão. Talvez o teu povo não seja o povo igual do pastor Agnaldo, uma igreja. Talvez o teu povo seja lá dentro da tua casa. Talvez o teu povo seja lá dentro do teu trabalho. Quero que você pare 1 minuto e pense. Quantas vezes o Espírito Santo já chegou até nós e disse: vai lá e faz aquilo lá. Vai lá e faz. E nós ficamos com medo. Nos recusamos a fazer a vontade do Pai. Um minuto. Pare e pense. Quantas vezes lá no íntimo do nosso quarto nós chegamos a Deus, questionamos a Deus: mas Pai, por que eu estou passando essa situação? Por que está essa dificuldade toda? Por que está tão difícil? Deus diz assim para ti nessa noite: anima-te, tem bom ânimo, eu, o Senhor, sou contigo, eu vou adiante de ti. Glórias a Deus. Sobre nós fica conosco, Papai, enche os corações. Papai querido, em nome de Jesus, nessa noite, ó Pai, eu peço a Ti, ó Deus, que traga o Teu povo, ó Deus, à realidade, ó Deus. Papai, eu peço a Ti que venha revestir o Teu povo, ó Deus, que venha animar o Teu povo, ó Deus, que eles possam, ó Deus, perceber, ó Pai, cada detalhe que tem os impedido de prosperar, cada detalhe que tem os impedido de ser abençoado. Papai querido, eu te peço nessa noite, venha falar com o teu povo, ó Deus, fala a eles em sonhos, mostra a eles, ó Pai, o que Tu quer para a vida deles. Porque, Papai, se formos depender de nossa vontade, não vamos ao céu. Muitas das vezes nossos pensamentos são terranos, nossos pensamentos são em bens. Mas Tu não queres isso para conosco, Pai. Eu sei que tem muitos aqui nessa noite, ó Pai, que Tu escolheu, ó Pai, que Tu chamou, ó Deus, para pregar, para louvar, para falar do Teu amor a multidões, ó Pai. Eu sei que tem aqui, mas, ó Pai, mostra a eles, ó Pai, aonde eles estão errando, aquela vírgula mal colocada, aquele pensamento que não era para estar ali, aquela palavra que não era para ser dita. Mostra a eles, ó Pai, para que eles possam mudar, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, vencer essa batalha, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Deus. Quem está disposto a mudar?
aquelas palavras, aquelas frases malditas. Não é malditas, é mal faladas. É mal faladas, não é malditas. Quem está disposto a mudar? Eu não vou chamar ninguém na frente. Não vou apontar dedo. Não vou pedir para o pastor orar. Não vou pedir para o irmão orar, para o presbítero orar, para o pastor orar. Não vou pedir para ninguém orar. Isso é coisa sua com Deus. Você está disposto a mudar? Vai falar com o Pai? Vai falar com Deus? É Ele que tem o controle da tua vida. É Ele que tem o controle de tudo. Você está disposto a mudar? Vai falar com o Pai. Amém, amados? É essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero agradecer a minha oportunidade.